Meus queridos, nós estamos falando a respeito do sofrimento e como o sofrimento inevitavelmente faz parte da vida do cristão. Semana passada nós falamos a respeito do papel aperfeiçoador que o sofrimento tem na vida do cristão. Que um crente, ao passar por sofrimento, ele acaba conhecendo e tendo uma experiência mais profunda com Deus, ele acaba buscando mais e dependendo mais de Deus, logo ele recebe benefícios espirituais desse envolvimento com Deus através do sofrimento. Nós vimos que o sofrimento fez parte da vida de Jesus e deve também fazer parte da vida daqueles que se identificam com ele. A cruz foi o alvo supremo de Jesus vir à terra, e nós temos que esperar também passar por sofrimento. E eu e você, hoje nós temos a oportunidade de pensar a respeito do sofrimento e ter esperança mesmo no meio do sofrimento. Às vezes o sofrimento a gente olha para ele apenas como um intruso na nossa jornada, algo que nos atrapalha e que nos impede de correr da forma como deveríamos. Mas quando a gente olha para a carta de Pedro, a gente vê que o sofrimento ele pode ser um aliado que nos leva exatamente para onde Deus deseja. E que nos põe no ponto em que Deus deseja ministrar ao nosso coração. E hoje nós vamos continuar falando a respeito do sofrimento. Mas antes eu tenho algumas questões. Gostaria que você pensasse. Você crê no céu e no inferno? Você crê realmente que existe um lugar preparado para todos aqueles que não estão de acordo com a vontade de Deus, para os demônios, para os seus anjos, e que vão habitar eternamente num lugar de sofrimento chamado inferno? E você crê que existe um lugar de bem-aventurança que Deus preparou para os seus filhos, onde eles vão desfrutar eternamente da doce presença de Deus e da bem-aventurança? O inferno, você acha que é algo que Hollywood criou? Ou que está muito claro na Bíblia que há um lugar de salvação chamado céu e um lugar de punição chamado inferno? E você crê num juízo futuro? Você crê que no futuro nós seremos julgados, que a humanidade será julgada, que todos os seres serão julgados e estarão na presença de Deus para prestar contas? Você realmente crê nisso? Ou o juízo também foi uma invenção da religião para prender os seus fiéis? Porque é o que alguns dizem, não, o inferno, essas coisas, é algo para trazer medo ao coração dos fiéis, a fim de que a igreja consiga obter deles aquilo que espera. Saibam, o céu é real, o inferno também é real, e o juízo vindouro também será real. Portanto, essa noite eu gostaria de conversar com os amados a respeito do seguinte tema: como enfrentar o sofrimento presente sem temer o juízo futuro. Nós vimos a semana passada que o sofrimento, sim, vai fazer parte da nossa existência. Mas nós vimos que nós temos que reagir de maneira positiva diante do sofrimento. Que nós podemos reagir como ímpios, mas Deus espera que a gente reaja como cristãos. Então, se tem um juízo que virá, como eu e você podemos enfrentar o sofrimento e sem se comprometer com aquele juízo que virá? Como eu e você podemos viver nessa terra passando por todas as dificuldades e ainda assim se ver livre do sofrimento que um dia se abaterá sobre os ímpios? Vamos ler 1 Pedro capítulo 4, de 1 a 11. Estamos caminhando para o fim do livro, e agora Pedro está mostrando mais propriamente como deve ser a nossa postura diante do sofrimento. Vamos nos pôr de pé?
Diz assim a palavra de Deus: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias e farras, e na idolatria repugnantes. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o conforme quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Oremos. Santo Deus, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz, a Tua direção, o consolo que a Tua palavra traz e as exortações que pode nos levar a fazer a Tua vontade. Por isso, fala conosco aqui esta noite. Quebre todo o preconceito e tudo aquilo que porventura nos atrapalhe de ouvir a Sua voz. Nós precisamos de Ti. Fala conosco, em nome de Jesus, Pai. Amém. Podemos assentar. Como eu e você podemos enfrentar o sofrimento hoje sem se comprometer com o julgamento, ou melhor, o juízo futuro? Como eu e você podemos viver hoje sofrendo, mas sem se comprometer com o juízo vindouro? Primeiro ponto que a gente pode observar nesse texto é a forma que eu e você podemos viver sofrendo hoje sem se envolver com o juízo futuro é armando-se do pensamento de Cristo em relação ao sofrimento. Armando-se do sofrimento de Cristo em relação ao sofrimento. A única forma do cristão passar pelo sofrimento sem ser reprovado em sua atitude é tendo essa mesma disposição mental que Cristo teve diante do sofrimento. Quando ele fala armando-se, é exatamente você se preparar para uma batalha. A sua mente tem que estar pronta para guerrear. Mas contra quem? Contra o sofrimento? Não, contra o pecado. Ele só suportou o sofrimento e ele passou por tudo aquilo que passou e sem pecar, porque a sua mente tinha plena convicção de que o sofrimento fazia parte do plano de Deus para a vida dele. Logo, quando ele entendeu que o martírio era tudo aquilo que esperava ele no futuro e que era a vontade de Deus, ele única e exclusivamente se submeteu a fim de cumprir a vontade de Deus na vida dele. Jesus entendeu que
entre o pecado e o sofrimento, era melhor escolher o sofrimento. A dificuldade é que eu e você, quando estamos passando por sofrimento, nós escolhemos até mesmo o pecado para nos livrar do sofrimento. Nós achamos que qualquer saída, nós achamos que qualquer meio é legítimo, desde que o nosso sofrimento pare. Mas Jesus entendeu, o sofrimento fazia parte do propósito de Deus para a vida dele. Por isso nós precisamos experimentar o sofrimento e interagirmos com ele de maneira santa, a fim de que sejamos aprovados por Deus quando chegarmos no dia do juízo. E Pedro diz assim, aquele que sofreu na carne, rompeu com o pecado. Esse é um dos textos mais difíceis da gente entender, junto com o texto que a gente estudou a semana passada, quando fala que Jesus, em espírito, foi pregar, vivificado no espírito, foi pregar aos espíritos que estão em prisão. Aquele texto que parece demonstrar que Jesus, durante o período entre a sua morte e ressurreição, naqueles 3 dias, ele foi pregar para aquelas pessoas que haviam morrido na desobediência quando Noé construía a arca. E aqui, novamente, ele traz algo muito difícil de a gente entender. Quem sofre no corpo rompe com o pecado. Mas parece que ele está falando a respeito de Jesus, que ele sofreu sim a punição do castigo sobre o seu corpo, mas assim ele acabou rompendo com o pecado por causa das coisas que ele sofreu. Ou seja, ele condenou o pecado no seu corpo mediante as coisas que ele sofreu. Não que ele tenha pecado, mas o pecado meu, o seu pecado foi jogado sobre ele e ele sofreu por causa de nós. E no verso 4:1 ele diz assim, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, Cristo sofreu no seu corpo. Então eu e você devemos nos armar desse mesmo pensamento. Nós vamos sim sofrer. E ele conclui falando, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu, ele abriu mão, ele deixou de seguir o pecado. A maioria das vezes que eu e você pecamos é porque nós não queremos sofrer. Porque nós não queremos viver sem satisfazer os desejos da nossa carne. E muitas vezes não satisfazer o desejo da carne significa sofrer, padecer por causa da vontade de Deus. Logo, se eu e você entendermos que o pecado faz parte, nós devemos entender que devemos sim sofrer. Quando Pedro ele usa essa ideia, nós devemos entender que essa ideia não é velha, porque não é uma ideia nova, aliás, porque Paulo também já havia dito que, lá em Romanos capítulo 6, que o batismo representa o quê? Representa a morte com Cristo e a ressurreição com Cristo. Logo, se nós estamos nos armando do mesmo pensamento de Cristo, nós estamos nos identificando com Cristo na sua morte e ressurreição, nós também devemos nos armar do mesmo pensamento que Ele, de maneira que o pecado não domine mais a nossa vida. Romanos 6 é claro quando diz, não devemos mais entregar ou oferecer os nossos membros como membros do pecado, mas diz que devemos nos oferecer a Deus. E assim como Jesus se armou desse pensamento, não, a minha vida é para a glória de Deus, eu e você devemos também nos armar desse mesmo pensamento. A minha vida é para a glória de Deus. E dessa forma nós não vamos mais nos comprometer com o pecado. Precisamos ter firme na mente que o pecado faz, ou melhor, que o sofrimento faz parte do plano de Deus para a nossa vida e é muito melhor sofrer por estar dentro da vontade de Deus do que sofrer por alguém que está cometendo delitos. Eu e você temos que estar firme diante do sofrimento. O que Deus deseja com isso? E podemos entender, como vimos a semana passada, que o sofrimento nos aperfeiçoa, que o sofrimento nos leva exatamente aonde Deus espera que estejamos. Mas o texto parece que complica um pouquinho mais, quando ele diz assim,
além de nós nos armarmos, estarmos prontos para agir, por causa do pensamento de Cristo que vai ser implantado em nós, nós também não devemos não gastar, ou melhor, não gastar mais tempo fazendo o que os pagãos gostam. Não fazer aquilo que agrada os pagãos. Ou seja, se eu e você queremos viver nesse tempo, mesmo sofrendo e sem se comprometer com o juízo que virá, nós devemos parar de fazer aquilo que os pagãos fazem. E Pedro, ele fala assim no verso 3. No tempo passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Ele está relembrando os cristãos que antes da conversão deles, eles já viviam fazendo tudo aquilo que os ímpios fazem. E ele diz que nós, antes da conversão, já gastamos tempo suficiente. O tempo é algo muito precioso. O julgamento vem vindo. A nossa vida aqui é muito breve. Então, por que não investi-la na glória de Deus, ao invés de investir na satisfação dos nossos desejos? E Pedro fala claramente, no passado, vocês já gastaram tempo demais, já investiram tempo suficiente fazendo o que agrada os pagãos. E aí ele começa a falar, naquele tempo vocês viviam na libertinagem. E ele passa a falar 5 coisas que nós fazíamos antes, ou melhor, deveríamos ter praticado antes, e que não devem mais fazer parte da nossa vida hoje. A primeira coisa que ele fala a respeito da libertinagem, ou seja, da concupiscência, do desejo, do anseio pelo que é proibido. Uma das características das pessoas que não têm Deus é o desejo por aquilo que é proibido. E ele fala, povo de Deus, antes da conversão, vocês já buscaram demais, já fizeram coisas demais que desagradavam a Deus. Logo agora, vocês devem viver de maneira que agrade a Deus. Vocês não podem mais alimentar ou dar vazão à paixão carnal, à luxúria, aquilo que é desenfreado na sua carne. Outra coisa que Pedro diz, uma palavra até mesmo engraçada, uma vez eu falei borracharia, né? Mas na verdade é borracheiras. O que é borracheiras? Tem uma outra versão que fala, deixa eu ver qual que é a outra versão, sensualidade. O que é borracheiras? O que são coisas que estão desagradando a Deus? E essa borracheiras que ele diz é o ato de farrear. É o ato de beber até perder o sentido, até perder as estribeiras e fazer aquilo que vem na cabeça. Então ele está falando, antes da conversão vocês faziam isso. Vocês enchiam um pote para criar coragem e para liberar tudo aquilo que estava no coração de vocês. Mas agora em Cristo não deve mais fazer isso. Por quê? Porque o juízo vem vindo. Vivam como cristãos. Outra palavra que ele fala, orgias. O que eram as orgias? Eram procissões noturnas de pessoas que depois de comerem e beberem muito, saíam desfilando nas ruas com as suas tochas, batendo de casa em casa e parando na frente das casas dos seus amigos, homenageando o deus Baco, que era o deus do vinho, ou mesmo um outro deus qualquer. Ele dizia que os crentes, antes da conversão, poderiam fazer isso. Mas agora que se converteram, jamais devem passar pela mente de um cristão participar de uma orgia. Em festas onde não há regras, em festa onde há prostituição, em festa onde há imoralidade sexual e principalmente bebedeira que libera tudo aquilo que está dentro e até mesmo idolatria. Não deve haver isso em nosso meio. E outra vez ele reforça, bebedices.
embriaguez, estar tomado pelo efeito do vinho. Às vezes alguns jovens usam esta artimanha, né? Então ele quer chegar numa moça, numa amiguinha ali, mas ele não tem a coragem de chegar com a cara limpa, então o que ele faz? Ele dá uma turbinada, porque aí ele fica macho, né? Aí ele tem coragem de ir e pedir a namorada, pedir a moça em namoro. Mas aqui a Bíblia está falando claramente, nós não devemos nos envolver com bebedices, ou seja, tomar a fim de que o álcool domine a nossa mente e nos leve a fazer coisas que normalmente nós não faríamos. Então, todo aquele que se entrega ao álcool, que se entregue à bebida para buscar satisfação ou para buscar uma força que Deus não é capaz de lhe dar segundo sua maneira de pensar, está pecando. E ele encerra essa listinha falando assim: nós também não devemos correr atrás de detestáveis idolatria, ou seja, adoração a deuses falsos. E ele fala, tudo isso fazia parte da velha vida. A nova vida com Cristo, não há espaço para isso. É desperdiçar tempo precioso para glorificar a Deus, correndo atrás de coisas pecaminosas. E sabe o que é o melhor de tudo? Ele diz assim, e eu creio que já aconteceu isso com você, eles falam isso. O verso 4, eles acham estranho que vocês não se lancem mais com eles nas mesmas torrentes de imoralidade, e por isso os insultam. Aí você vai visitar a sua cidade, ou vai visitar os seus parentes, o lugar aonde você cresceu, e lá o pessoal chega no Natal, está tendo festa, está tendo vinho, está tendo dança, está tendo tudo que é dessa lista lá, e o seu vizinho te chama, vem aqui, vem aqui. Aí você vai lá, você entra na casa dele, cumprimenta um, cumprimenta outro, o cara pega a cerveja, toma aí, você fala, não, eu não bebo mais. Você não bebe mais? Conta outra. Você não bebe mais? Por que não? Não, agora eu me converti, agora eu sou crente, agora eu vou na... Você vai na igreja? Você pintou, bordou, você fez tudo o que era possível e agora vai na igreja e fica tudo certo? Você já não escutou isso? Quem já nasceu na igreja, talvez não tenha escutado isso. Mas quem se converteu depois de adulto, com certeza já ouviu isso. Você não bebe mais, você enxugava tudo. Você bebia até os pingos que caíam na mesa, agora você não bebe mais? E aqui diz assim, eles não conseguem entender por que é que você não bebe mais. Quem usou droga, fumou, os caras falam, dá um teco aí. Não, isso eu já não... O que? Você não? Você passava 3, 4 noites acordado, turbinando, agora você não faz... Não, agora Jesus mais me libertou. Jesus? Você acha que você tem salvação? Você não tem mais salvação, não. Pode continuar bebendo, fumando, você não tem mais jeito, não. E é muito claro o texto, quando ele diz assim, eles acham estranho que vocês não se lancem mais com eles. E é difícil, se você andou com esse povo e fez tudo o que eles faziam, você agora tem que ser crente de verdade para falar não. Por que não? Porque agora eu fui salvo, eu fui resgatado. Isso não pertence mais à minha vida. Deus me resgatou desse mundo. E é interessante, a pessoa que se diz crente, mas continua vivendo como ela vivia antes da salvação. Aí eu pergunto, ela foi salva do quê? Se ela foi salva e continua fazendo tudo isso que essa listinha aqui diz, ela foi salva do quê? Qual é a diferença que Jesus fez na vida dela? Se os pagãos não estão zombando dele, qual é a diferença? É inevitável que as trevas persigam a luz. É inevitável. E se você está no meio das trevas e ela não te incomoda, ou melhor, você não incomoda ela, a ponto dela zombar e querer te expulsar, alguma coisa está errado. E Pedro ele é muito claro, no passado, vocês faziam isso. No passado.
É algo que você fez na velha vida antes de encontrar a Cristo. No passado. E ele diz assim: eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Mas o verso 5 diz: contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Vocês estão entendendo para onde eu quero ir? Aonde eu quero chegar? Como eu e você podemos enfrentar o sofrimento sem se comprometer com o juízo que virá? O verso 5 é muito claro. Nós vamos prestar contas. E ele está dizendo, aquele povo que vive na libertinagem e zombando o crente que não bebe mais, o crente que não vai mais atrás da imoralidade, aquela pessoa que está zombando de você, fazendo você suportar sofrimento, um dia ela vai estar diante de Deus. E se eu e você estamos aqui hoje, estamos fazendo tudo isso, um dia nós estaremos diante de Deus. E diz que esse Deus, ele é competente para julgar. E a palavra que ele está dizendo julgar é uma palavra que diz separar, dissociar, mostrar claramente qual é o lugar de um e qual é o lugar de outro. Por isso que eu comecei com a pergunta se você acredita no céu e no inferno. Esse Deus que está olhando o seu sofrimento e esperando que você sofra como um crente, sem se envolver nessas coisas que os pagãos se envolvem, está observando a sua vida, está observando a vida deles, e no final ele vai separar um do outro. Mas agora vem novamente um texto muito difícil, verso 6, que diz assim: por isso mesmo, porque vai haver um julgamento, por isso mesmo, o evangelho foi pregado também a mortos. Eita, Pedro! O evangelho também foi pregado a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Lembra o verso 3,19? O que diz o verso 3,19? Falando a respeito de Jesus. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Da mesma forma como aquele texto parece que Jesus anunciou algo aos espíritos que estavam presos, aqui ele também está dizendo que por isso o evangelho também foi pregado aos mortos. Mas há uma diferencinha. A palavra que é usada ali, foi pregar aos espíritos em prisão, lá era apenas anunciar. E essa anunciação geralmente era de alguma conquista, de alguma vitória. Então, será que Jesus foi dar uma segunda chance àqueles que foram desobedientes na época de Noé? Ou ele foi só anunciar, eu venci? E aqueles que entraram na arca venceram comigo. Mas aqui também ele está falando no verso 6, por isso o evangelho foi também pregado a mortos. Agora a grande dificuldade é, quem são esses mortos? Aqueles que ouviram o evangelho em vida e agora estão mortos? Ou realmente os mortos estão tendo uma segunda chance de ouvir o evangelho? É muito difícil, não tem outra parte na Bíblia que diz a respeito disso. Por isso é difícil a gente montar uma doutrina baseada apenas em 2 textos, no mesmo livro. Talvez o que Pedro está dizendo é que aqueles que estão mortos, eles também ouviram o evangelho antes de morrer, e haverá um dia que Deus vai julgar nós que estamos vivos e aqueles que já estão mortos, mas que também já ouviram o evangelho. Será que é essa
a resposta? É um texto muito difícil. Eu creio que um dia nós saberemos plenamente quem são esses mortos que ouviram o Evangelho. Se ouviram em vida ou se ouviram uma segunda vez, uma segunda chance depois de mortos. A grande questão é: todos serão julgados. Nós que estamos vivos e aqueles que já morreram também serão julgados. O julgamento será para todos. Agora, a grande questão: como eu e você podemos nos livrar do comprometimento com esse julgamento? É não gastando mais tempo com as coisas que os pagãos gostam. É não desperdiçando o nosso precioso tempo com aquilo que os pagãos continuam fazendo. Não quer passar pelo juízo e sofrer punição? Mesmo sofrendo, continue vivendo como cristão. Não veja e não leve e não aceite o sofrimento como uma desculpa para pecar. Mesmo quem está pecando e quem está sofrendo, ninguém sofreu mais do que Jesus. Se alguém tinha uma desculpa para dar, era ele. Injustamente castigado. Eu e você, quando estamos sendo castigados, o castigo faz parte. Nós ainda merecemos porque somos pecadores. Jesus, não. Por isso devemos nos armar do pensamento dele e parar de gastar tempo com as coisas que agradam aos pagãos. Graças a Deus eu ouvi falar que o Big Brother está tendo a menor audiência de todos os tempos. Tomara que sejam os crentes que tomaram consciência e não estão gastando tempo com aquilo que agrada os pagãos. Tomara. Tomara que seja um despertamento dos crentes dizendo não ao BBB. Porque isso é gastar tempo com as coisas que agradam aos pagãos. Isso é perder tempo. Notaram a listinha? Bebedeira, orgia, sensualidade, imoralidade. Parece que está descrevendo o BBB. Não parece? Ele está falando, gente, hoje na nossa época, se Pedro estivesse escrevendo, ele diria, gente, não assista BBB. Não se envolva com o BBB. Tudo que ele disse aqui, você pode encontrar ali no BBB. E coisas semelhantes, que se a gente for ficar falando, nós vamos passar a semana citando coisas que são do pagãos e que infelizmente nós investimos tempo e desperdiçamos o nosso tempo com elas. Terceiro ponto, como eu e você podemos viver, enfrentar o sofrimento sem se comprometer com o juízo futuro? Sendo criterioso na administração da vida. Como é que você faz as suas escolhas? Como você determina as coisas que você vai fazer? Como você determina a roupa que você vai usar? Como você determina o emprego que você vai investir a sua vida, a sua profissão? Como você determina a pessoa que você vai namorar? A pessoa com quem você vai casar? Como você determina as escolhas que você faz no seu dia a dia? Qual é o critério? Aquilo que eu gosto. Aquilo que me faz bem. Aquilo que me dá um calorzinho gostosinho, quentinho dentro de mim. Gente, será que isso é ser criterioso diante de algo que é tão importante e tão significativo para a nossa presença diante do juízo? Será que nós não devemos pensar melhor a forma como nós tomamos decisões? E Pedro, ele começa essa próxima sessão novamente afirmando o quê? O que ele diz no verso 7? Irmãos, cuidado. O fim de todas as coisas está próximo.
mais uma vez ele começa a falar do final, do juízo. Ou seja, o seu encontro com Deus está chegando. Como é que você vai viver daqui em diante? E aí ele começa a falar assim: vocês precisam ser criteriosos e sóbrios. Criterioso e sóbrio é estar mentalmente saudável, exercendo autocontrole, apto para frear as paixões, calmo, sereno, controlado pelo Espírito. Todas as decisões que você tomou na afobação, na correria, na agitação, nas emoções, normalmente você quebrou a cara. E aqui Pedro está falando: meu querido, tomar decisões na vida tem que ser com critérios, com princípios morais e éticos que agradem a Deus. Tomar decisões tem que ser debaixo de uma mente apta a discernir as coisas que estão acontecendo. Não pode ser nas emoções, não pode ser no calor da situação, não pode ser pela pressão do grupo, não pode ser pelo desejo do seu coração. Tem que haver um sério levantamento a respeito das circunstâncias, dos prós e dos contras, a fim de que você tome uma decisão que não vai depois levar você a se encontrar lá com Deus para prestar conta por causa daquela decisão que você tomou. O fim está próximo. Cuidado com as decisões que você toma. O fim está próximo. Seja criterioso, ou seja, seja sábio para tomar decisões. As nossas escolhas inevitavelmente nos colocam diante de Deus para o julgamento. E aí, ele está dizendo assim, uma versão fala assim: você tem que ser criterioso para o bem das suas orações. Ou seja, se você não for criterioso, as suas orações vão ser prejudicadas. Uma outra versão, ele fala assim: você tem que ser criterioso e se dedicar na oração. Ou seja, a oração, ainda mais que o fim está se aproximando, deve fazer mais parte ainda da nossa vida. E eu creio que o mundo ainda hoje carece de homens e mulheres que entendem o que é oração. Oração não é aquele tempinho antes da comida: faça bem ou faça mal, em nome de Jesus, amém. Ou antes de dormir: Deus, obrigado pelo dia que o Senhor me deu, pelas bênçãos, pelas vitórias, em nome de Jesus, amém. A dedicação que os apóstolos tinham em oração era diariamente envolver um tempo significativo para falar com Deus, para expor o coração a Deus, para permitir que Deus mostre a eles as coisas que Ele quer fazer através dele e também fazer nele, para corrigir erros, pecados, quebrantar, convencer a pessoa dos pecados. Capacitar também a fazer a vontade dele. É desfrutar de uma comunhão com Deus. A grande dificuldade é que a gente olha para a oração hoje como sendo um exercício, uma tarefa, uma obrigação imposta pelo pastor e pela igreja. E a gente não olha para a oração como um relacionamento com Deus. A oportunidade de estar na presença do Criador, abrindo o coração. Hoje as pessoas dizem: hoje é muito difícil, ninguém quer ouvir alguém. A gente não tem amigos, a gente não tem quem nos ouça. Gente,
O Criador do universo está 24 horas ali disposto a te ouvir. E você ainda diz que é sozinho, solitário, não tem quem te entenda. E Pedro fala, dedique-se à oração. Empenhe-se. E dedicar é aproveitar o tempo. Ao invés de ficar correndo atrás do BBB ou das coisas que os pagãos faziam, agora é investir tempo de joelhos diante de Deus. E também não significa que é apenas participar do culto de oração quinta-feira. Devemos sim, graças a Deus, a presença melhorou, as pessoas estão entendendo, os próprios jovens estão de parabéns. Hoje tem mais jovens no culto de oração do que os próprios adultos. E glória a Deus por isso. Mas além disso, eu e você temos que ir em casa. Nós temos a nossa agenda de oração. Nós temos que conhecer os pedidos, as dificuldades dos nossos irmãos e colocar os nossos irmãos diante de Deus em oração. Colocar a nossa própria vida, o nosso próprio coração, os nossos desafios, a igreja diante de Deus. Devemos dedicar tempo em oração. Mas eu não tenho tempo, por isso que eu disse ali, sendo criterioso na administração da vida. Gente, nós desperdiçamos tanto tempo com coisas que vão ficar por aí e nós não investimos tempo no nosso relacionamento com aquele que é eterno Criador, aquele que pode suprir todos os anseios do nosso coração. Qual é o critério que você usa para fazer a sua agenda? Como você preenche o seu dia? Isso que ele está dizendo, seja criterioso. Dê prioridade para as coisas que realmente são importantes. Enchemos a nossa agenda com coisas urgentes, mas que não são importantes, e deixamos as coisas importantes de lado. E na maioria das vezes deixamos Deus de lado. E ele continua falando, acima de tudo, tendes amor intenso um para com os outros. Esse amor intenso seria um cuidado intencional, contínuo. Pensar seriamente no bem-estar dos irmãos. E o texto diz algo que nós precisamos entender bem. O verso 8 fala assim, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Por quê? Porque o amor perdoa muitíssimos pecados, ou cobre muitíssimos pecados. Nós podemos compreender mal esse texto e achar que o amor cobre o pecado, ou seja, o irmão está pecando, eu vou lá e encubro para que ninguém fique sabendo do pecado dele. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo assim, o amor cobre no sentido de, ao invés de você expor o pecado dele, você o ajuda, você defende ele para que ele vença esse pecado. Você cobre, você dá o suporte necessário, você investe o que for necessário para que aquele pecado seja vencido. Não é fazer de conta que você não viu ou esconder para que o irmão seja protegido. Você não está protegendo ele. Você está lançando ele diante do juízo que virá. Você não pode fazer vistas grossas. Você tem que ajudá-lo, mas sem fofocar, sem expor, sem sair falando para todo mundo o que aquele irmão está fazendo. Isso sim é cobrir o pecado. Você tomou consciência, mas ao invés de você expor, você o protege para que ele vença esse pecado e saia dele. Isso sim é cobrir o pecado. O amor perdoa, o amor cobre uma multidão de pecados. E o verso 9 ele diz assim: sejam mutuamente hospitaleiros.
E ele dá uma observação. De que forma? Sem murmuração. Imagine que nós falamos lá no começo do estudo de Pedro, que os irmãos estão sendo perseguidos, eles estão perdendo seus bens, eles estão tendo que sair das suas casas, abandonar tudo e fugir, porque as suas vidas estão sendo perseguidas a fim de tirarem a vida deles. Imagine eles chegando na cidade onde mora um monte de cristão, e chega um monte de cristão tudo sem teto. Movimento cristão sem teto. O que Pedro diz? Que eu e você temos que acolher, ser hospitaleiro para esses irmãos que estão viajando pelo mundo por causa da perseguição que o Evangelho trouxe sobre eles, e devemos recebê-los em casa. Mas nós somos maus, né? Então, a gente recebe, mas fica falando, nossa, já não chega eu e meus 3 filhos, agora tem que ficar recebendo fulano ainda. Aí não vale. Porque o texto está dizendo, para sermos hospitaleiros, termos as nossas casas abertas para recebermos os irmãos. Mas sem murmuração. Murmuração é aquele desconforto, às vezes silencioso. Ou aquele falar baixinho. Você não tem coragem de falar alto, você fica... Então você fica falando... Você não quer que a pessoa ouve, mas você fica comentando com o outro. Olha lá, que folgado. Faz uma semana que está lá na minha casa bebendo e comendo. É isso que Pedro está falando que não deve existir. Os irmãos que estão padecendo necessidade por causa da perseguição que o cristianismo trouxe sobre eles, devem ser recebidos em nossas casas. E sem ficar se queixando. E por fim, vocês lembram dos 3 pontos? Como eu posso enfrentar o sofrimento no presente sem me comprometer com o julgamento futuro? Primeiro eu tenho que me armar do quê? Do mesmo pensamento de Cristo em relação ao sofrimento. Segundo, não gastar mais tempo fazendo aquilo que agrada aos pagãos. Terceiro, administrando a vida de maneira criteriosa. E quarto, sendo bom despenseiro da multiforme graça de Deus. Pedro ele fala assim: cada um exerça o dom que recebeu para o quê? Para que você tem um dom? Para quê? O verso 11 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Ah, então o dom é para servir? É para servir. Não é para eu me exibir? Não, é para servir. É para servir. Deus não te deu um dom para você mostrar que você é melhor que esse ou melhor que aquele. Deus ele te deu um dom para que a igreja seja servida e suprida das suas necessidades. Então, o dom é para serviço. É prestação de serviço. Logo, porque alguns ficam abarrotados de funções dentro da igreja e outros ficam assim? Porque não estão usando o dom que recebeu de Deus para servir. Querem apenas serem servidos da igreja. E o texto é muito claro. Cada um, ele não está falando, aqueles que receberam dons, ele não está falando. Ele está falando cada um. Cada um dos que fazem parte dessa igreja
recebeu pelo menos um dom. Então, cada um, é uma ordem para cada um de nós, deve exercer ou colocá-lo para funcionar. Colocá-lo a serviço, à disposição da igreja. E ele diz assim: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Ou seja, o dom não é meu. Ele foi entregue a mim pelo próprio Deus, para que eu sirva a Ele conforme o dom que Ele me concedeu. Logo, nós não podemos nos comparar com as outras pessoas. Ah, eu queria fazer aquilo que o fulano faz. Ou eu queria que o meu pastor fosse igual o pastor de não sei da onde. Ele está dizendo, cada um deve exercer o dom de acordo com o que Deus concedeu. E nós vamos prestar conta não segundo o que nós não temos, mas segundo o que nós temos. Segundo o que nós recebemos e não segundo o que nós não recebemos. Nós vamos prestar conta segundo o que nós recebemos. E aí diz assim: conforme o dom que Deus nos deu, e devemos também fazer o quê? Administrar fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ou seja, eu e você temos que ser esses bons dispenseiros. O que é um dispenseiro? Seria o almoxarife, né? Um almoxarife. Você chega ali numa empresa e você precisa de uma ferramenta. Você chega lá, você pode entrar na ferramentaria e pegar a ferramenta que você quiser? Ou no almoxarifado e pegar o que você quiser? Não. Lá tem alguém que foi estabelecido para entregar aquilo que você precisa. E Pedro está falando a mesma coisa. Eu e você, nós somos responsáveis de administrar e servir aos irmãos aquilo que Deus colocou sobre a nossa guarda. Na verdade, o dom pertence a Deus. E Ele nos deu para que a gente ministre, para que a gente sirva a igreja. De que forma? Administrando fielmente a graça de Deus. E graça aqui é charis, ou carisma. Dom é carisma, e graça é aquela palavra da onde vem carismático. Ou seja, o próprio nome de dom diz que é um carisma. E é um favor que alguém recebe sem mérito próprio. Então Deus nos deu algo que nós não merecemos para servir outras pessoas que também não merecem. E às vezes nós queremos só servir aquelas pessoas que nós achamos que merecem. Mas Ele está dizendo, eu já vou te dar uma coisa que você não merece para servir um monte de gente que também não merece. Ah, mas fulano não merece. É exatamente isso. É isso que é a graça. Deus está servindo alguém que não merece. E Ele usa alguém como eu e você que também não merecemos para servir alguém que não merece. Mas temos que ser um administrador fiel daquilo que Deus colocou em nossas mãos. E a grande questão é assim: o que você tem feito com o dom que Deus deu a você? Como você tem administrado, fielmente ou infielmente, o dom e o talento que Deus deu a você? Qual é o tema? Como suportar o sofrimento atual sem se comprometer com o juízo que virá. Logo, a forma como você administra aquilo que Deus deu a você pode acarretar juízo no futuro.
se você não estiver fazendo aquilo que Deus espera que você faça com o dom que Ele lhe deu. E aí ele fala, quem prega, tem que pregar de que forma? Da forma que agrade o povo que está sentado ali ouvindo. É isso? Da forma que fale coisas gostosinhas lá no fundinho do coração, para o povo sair da igreja nas nuvens. É isso? Não fala. Quem prega, prega quem está falando a palavra de Deus. Ele não é um administrador ou um animador de circo. Ele está falando, e talvez o momento mais sério da vida do pregador é quando ele está aqui na frente, transmitindo aquilo que vai nutrir a alma daqueles que estão sentados ali. E a grande responsabilidade, se eu desperdiçar o tempo que eu tenho aqui na frente, falando de mim, ou falando das coisas que vocês querem ouvir, eu estou seguindo o mesmo caminho que os pagãos seguiam antes, ou que os crentes seguiam antes quando eram pagãos. Logo, nós estamos aqui para nos estimularmos às boas obras, para fazermos sim aquilo que Deus quer. E não estamos aqui para ficar massageando os pecados e passando a cabeça na mão daqueles que não querem levar Deus a sério. Não. Quem prega tem que pregar como quem está falando a palavra de Deus. E se alguém serve, tem que ser assim, resmungando. Nossa, tudo eu, de novo eu, por que só eu? É assim? Não, ele está falando, faça-o conforme a força que Deus te dá. Você tem que dar o máximo de ti, porque aquilo que você tem para dar foi o próprio Deus que te deu, sem se comparar com esse ou com aquele. Faça só aquilo que Deus capacitou você a fazer. E a igreja vai ser plenamente suprida. E para que isso? O verso 11 diz, né? Se alguém fala, faça-o como quem transmite. É interessante, quem transmite a palavra de Deus. Eu não estou falando o que eu quero, eu estou apenas transmitindo o que Deus deseja. E é assim que deve ser encarado o ministério da palavra. O pastor não está falando o que ele quer, mas ele está falando o que Deus quer que seja dito para a igreja. E também, quem serve, faça-o como faça-o com a força que Deus provê. Para que eu devo pregar? Para que você deve servir? Para quê? Ele conclui, de forma que em todas as coisas, o quê? Deus seja glorificado mediante Jesus. O alvo da pregação não é agradar vocês. O alvo da pregação não é me exibir, mostrar o quanto eu sei. O alvo da pregação é glorificar a Deus. O alvo do seu serviço, o alvo do seu dízimo, o alvo da sua aula, o alvo do seu louvor, o alvo daquilo que você faz, não é se exibir, é glorificar a Deus. O alvo de todas as coisas na igreja é a glória de Deus. O alvo de tudo é a glória de Deus em Cristo Jesus. E aqui diz, ele encerra falando, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Se a glória e o poder é para todo sempre dele, não sobra nem um segundinho para que eu tenha a minha glória. Não sobra um segundinho para que você tenha a sua glória. A glória é sempre a Deus. Por isso que eu prego, por isso que você canta, por isso que você oferta. Por quê? Porque você entende que o alvo de tudo no universo é a glória de Deus. E eu e você temos que fazer tudo para a glória de Deus.
Você viu o privilégio que você tem? Deus tem algo muito precioso que você não merece, mas Ele deu para que você cuide daquilo para servir um bando de pessoas que não merece. E isso é um carisma, é graça, é algo que nós não merecemos, mas Deus nos dá graciosamente para a gente poder cooperar, ministrar, servir pessoas que estão ao nosso redor. Dessa forma, podemos enfrentar o sofrimento sem se comprometer com o julgamento que virá. Por isso que estamos aqui. Porque nós entendemos que Deus deve ser glorificado através das nossas vidas. Portanto, a melhor maneira de enfrentarmos o sofrimento é olhando a cruz de Cristo. Gente, alguém aqui está sofrendo o quanto Cristo sofreu? Alguém aqui está com os cravos nas mãos e nos pés? Às vezes eu olho os filmes assim, né? Então, cravando aqui, mas eu tenho mais aflição quando eu vejo cravando nos pés. Muito mais do que nas mãos. Imagina um cravo passando os seus 2 pés ali na cruz. E se eu e você nós não nos armarmos desse pensamento, olhando para o que Jesus sofreu, se a gente olhar para o que ele suportou, e ele sim, ele tinha o poder de falar, para tudo. Eu não vou passar por essa humilhação. Ele poderia falar isso. Mas ao mesmo tempo ele se sujeitou. Logo, eu e você também devemos entender que o sofrimento vai fazer parte da nossa vida. Mas para que a gente não desista ou volte atrás, olhe para a cruz. Olhos fitos na cruz. Hebreus fala, já que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, quem é essa grande nuvem de testemunha? Aí muitos dizem, não, as pessoas que estão ao nosso redor não. Os heróis da fé que ele está descrevendo no capítulo 11. Ele descreve todas aquelas pessoas que sofreram por causa de Cristo. E agora ele diz, vocês têm uma nuvem de testemunha. Como se eles lá do céu estivessem olhando e torcendo para você ser fiel a Deus. Já que nós temos essa nuvem de testemunha olhando para nós, devemos nos desembaraçar, deixar de lado todo o pecado e o peso que diz tenazmente, ou que nos assedia, que nos pega, que nos quer tomar para ele. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou o desprezo e a vergonha. Porque ele contemplava a recompensa. Logo, a única forma de eu e você passarmos por essa vida enfrentando o sofrimento e não se comprometendo com o juízo, é olhando para a cruz. Olhando para o exemplo de Jesus. Que nos mostra a dura realidade do pecado. Jesus só foi lá para a cruz por causa dos meus e dos seus pecados. E também mostra a tragédia que é desperdiçar o resto de tempo de nossas vidas como os pagãos, desprezando os dons recebidos de Deus. A melhor coisa para não fazer isso, não desprezar os dons e não andar com os pagãos e não se envolver com o pecado na hora do sofrimento é olhar para Jesus. Olhando firmemente para Jesus. Por fim, sem temer os juízos que virão, ainda que soframos, abandonemos os padrões que agradam aos pagãos e vivamos como cristãos. Essa vida que está sendo proposta é o que Deus espera daqueles que foram resgatados das trevas para a maravilhosa luz. Mesmo com sofrimento,
prossiga olhando para Jesus. Amém?